Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um videocast aqui no canal Gevandro Barros, Mentoria Consultiva. E nesse videocast de hoje eu gostaria de falar para vocês sobre essa pequena coleção de livros que eu achei bastante interessante. Já li os 4, terminei na semana passada o 4º livro, por isso que eu espero sempre após ler os livros aí para fazer ou não alguma indicação. Vou falar sobre esses 4 livros para vocês como indicação de excelentes bibliografias aí, nesse caso aqui, sobre gestão para você. Então roda a vinheta, eu já volto para a gente falar sobre isso. Muito bem, então pessoal, vamos lá. Nesse videocast de hoje eu gostaria de falar sobre o tema gestão. Eu lancei há 3 semanas, quase 3 semanas atrás, o curso de gestão Lean para pequenos empresários, né, pequenos e médios negócios aí, tá no meu site. Em breve vão abrir as novas vagas, eu sempre abro turmas, né? Quem quiser participar, estiver vendo esse vídeo agora, quiser participar da próxima turma, eu sempre abro de 2 para 3 meses de defasagem, porque a gente precisa responder algumas coisas, dar um apoio, não é um curso 100% online, obviamente, a pessoa entra lá, o profissional entra lá, vai assistir aos vídeos e tal, mas sempre surgem algumas perguntas. E esse período que eu me dou de 2 a 3 meses, tanto é para fazer outros conteúdos, aperfeiçoar o curso. A gente sempre coloca algumas coisas a mais quando, né, o tempo vai passando. E também não só gerar cursos novos, mas dar apoio para os alunos, responder as perguntas, fazer esse tipo de vídeo aqui. Ou seja, tocar a empresa como outra coisa, né? Como uma coisa normal aí. Afinal de contas, a gente tem as mentorias, tem outro negócio e tal. Uma série de coisas aí pra gente fazer. E falando sobre esse tema de gestão, se você ainda não baixou o meu e-book, vou colocar aqui abaixo o link para você, do Ciclo da Excelência, o qual o tema gestão por processos é o 3º tema que eu lido. O primeiro tema é estratégia de negócios, que também está fechado, em breve a gente vai ser o primeiro a ser reaberto. Planejamento anual, gestão por processos e controle da rotina. Esses são os 4 temas que eu lido na maioria das vezes com a grande parte das empresas ou dos empresários que me procuram aqui para fazer mentoria comigo. Por quê? Porque são os 4 temas essenciais que a gente geralmente ou não estudou ou não conhece. E quando a gente abriu a empresa, mesmo você que está me vendo aí que possa ter aí 10, 15, eu tenho empresários que me procuram aqui para fazer mentoria, tem 30 anos de negócios, né? Já são pessoas muito experientes na parte operacional do que fazem, mas nunca se sentiram empresários. Por quê? Desde que eles abriram a empresa ela foi crescendo, foi se tornando uma empresa ou algo parecido com isso. Muitos deles até me falam, Gevandro, eu não sinto que a minha empresa é uma empresa, né? Uma empresa é uma empresa quando ela tem uma estratégia, um planejamento, processos formalizados, a coisa funciona interconectada, ou seja, possui interfaces entre os processos, a gente entende essas interfaces, a gente consegue treinar colaboradores, admitir, entender quais são os papéis das pessoas diante dos processos e como é que os processos têm que trabalhar no dia a dia, né, para gerir de forma mensal, como é que eu tenho que controlar o meu dia e a semana, olhando o planejamento anual para cumprir aquilo que está na minha estratégia. Por isso que eu desenvolvi o que eu chamo hoje de Ciclo da Excelência, que envolve esses 4 temas: estratégia de negócio, planejamento anual, gestão por processos e controle da rotina. Se você tiver interesse, entra no meu site ou baixa aí o e-book para você, que é gratuito, para você conhecer o Ciclo da Excelência. Eu acredito que você vai gostar. E como o tema gestão é o 3º tema do Ciclo da Excelência, eu descobri, né, na verdade, eu acreditei ou ainda acredito que devam ser 10 livros que eles vão lançar. Eles já lançaram 5, eu tirei o 5º ali, porque não tem a ver com o tema de gestão. O 5º livro ali tem a ver com inteligência emocional. Por isso que eu tirei um pouquinho daqui, que eu gostaria de falar especificamente sobre os temas de gestão. Inclusive vou falar a ordem, como eu já li os 4, são finos aí, não são livros grossos, você vai perceber, você vai conseguir ler, né? São livros bastante interessantes. A primeira coisa a falar é que são livros da Harvard Business Review. Gente, eu não estou fazendo propaganda aqui de ninguém, não estou ganhando dinheiro nenhum para falar dos livros aqui, tá bom?
Mas como são coisas boas, eu faço questão de trazer para vocês. Então são livros da Harvard Business Review, que é uma revista super conceituada, muito voltada para a parte técnica de negócios e sobre diversas áreas, principalmente se você entrar no site, eu recebo uma newsletter do site americano, que é excelente, e eles têm lá, divulgam coisas sobre qualquer área, financeira, de gestão de pessoas, comercial, de contratos, de gestão por processos, parte estratégica, mercado, enfim, uma série de temas lá. E o que é mais legal desses livros, né? Que eles não são livros discursivos, ou seja, não são livros que você vai lê-lo do início ao fim, tem capítulos formais e tal. Não, são livros que obviamente têm capítulos, mas são livros que foram pegos de, muito provavelmente, artigos técnicos escritos por diferentes pessoas. Ou seja, cada capítulo do livro tem um tema, por exemplo, esse livro aqui, Desafios da Gestão, são, deixa eu ver aqui, 10 capítulos, cada capítulo escrito por uma pessoa, inclusive pessoas de renome no mercado. Peter Drucker está escrevendo aqui Gestão de Si Mesmo, no 3º capítulo. Daniel Goleman está escrevendo O que define um líder, no 4º capítulo. John Kotter, bastante conhecido, sobre liderando a mudança, no 7º capítulo. Enfim, só pessoas, Michael Porter, o que é estratégia, né? O Papa da Estratégia aí escrevendo o 9º capítulo. Então, para essa revista técnica, eles transformaram diversos dos artigos em livros e são muito legais, muito importantes, direto ao ponto. Você vai conseguir ler aí coisas muito interessantes. E aí tem esse aqui, Desafios da Gestão, esse é o primeiro. Depois eu vou falar a melhor ordem que eu achei para você, sugestão para você ler, Gerenciando Pessoas. E aí esse aqui, somente sobre a área de gestão de pessoas, fala também de pessoas muito experientes aí na área de gestão, liderança que gera resultados, o que fazem os grandes gestores, ensinando pessoas inteligentes a aprender, o quão ético você é, disciplinas de equipe, como você motiva os seus colaboradores e gerencia o seu chefe. Esse é o segundo livro. O terceiro, que está aqui nessa ordem, é Gerenciando a Si Mesmo. Tá escrito aqui, ó, Artigos Fundamentais da Harvard Business Review sobre como administrar a própria carreira. Esse aqui, Gerenciando a Si Mesmo, ele é mais direto ao ponto, tem aqui coisas, também mais ou menos das mesmas pessoas que lidam com gestão de pessoas, o Daniel Goleman, Peter Drucker, o Robert King, que escreveu algumas coisas bastante interessantes também. São 10 artigos, inclusive o Goleman está aqui em 2 deles, Liderança Primordial, o Propulsor Oculto de um Grande Desempenho. Enfim, tem bastante coisa legal aqui. Gerenciando a Si Mesmo, esse é o terceiro. E para novos gerentes, esse é o 4º, que é bastante interessante porque fala exatamente disso, né? Como é que o capítulo 1, tornando-se chefe, liderando uma equipe herdada, gerenciando ambientes de trabalho de alta intensidade, o que define um líder, paradoxo da autenticidade, gerencie seu chefe, como líderes criam e usam redes de relacionamento, gestão do tempo, quem vai descascar o abacaxi e como gerentes se tornam líderes. Então tem artigos técnicos, de novo, o que significa estar no comando, os mitos e equívocos mais comuns e como alcançar os melhores resultados em equipe para a sua empresa. Esses são os 4 livros, desculpa, que eu recomendo você ler. E a ordem, pessoal, não é que tem a ver um pouco a ordem, mas o que eu acredito que seria mais interessante você ler primeiro esse aqui, para novos gerentes, não que você, mesmo você já sendo experiente, você vai passar por ele mais rápido, e se você for novo no mercado como empresário, empreendedor, é muito interessante você ler esse aqui primeiro. Depois, a parte de Desafios da Gestão, que é esse azulzinho, eu te recomendo a ler como segundo livro. Depois, esse terceiro livro aqui, que é o Gerenciando Pessoas. E por último, esse aqui, Gerenciando a Si Mesmo, até por conta dos approaches que ele tem nos artigos, em cada um dos artigos técnicos aqui, voltados mais para você, como empresário, como gestor, como líder. Enfim, são 4 livros. Deixa eu até já colocar aqui, usar essa foto aí para fazer uma thumbnail. São 4 livros muito interessantes da Harvard Business Review que eu recomendo para vocês não só lerem, mas, como eu falo com os meus clientes, a gente tem que estudar os livros
ler é pegar o livro de uma forma discursiva e simplesmente passando, às vezes você não vai anotar nada, tal. Eu geralmente, quando são livros nesse formato aqui, eu gosto de estudar o livro. O que é estudar o livro na minha visão? É ler o livro e marcando algumas coisas, volto do início, releio ele de uma certa forma, não totalmente, olhando aquelas coisas que eu remarquei e anoto num papel à parte aquilo que eu anotei, procurando fazer um resumo para ver se eu entendi o que cada um dos capítulos ou as partes principais do livro querem dizer, para que eu possa guardar e é uma segunda forma, né, de não só lê-lo de uma vez por todas, mas de olhar para as anotações que eu fiz, faço várias, eu rabisco em todos os livros, tem muita gente que fala para não rabiscar, mas infelizmente ou felizmente é a forma que eu gosto de estudar os livros e fazer um resumo, né, para poder olhar para o livro depois com mais calma e falar, não, esse eu realmente estudei do início ao fim, ou os capítulos tais, estudei, resumi, e para poder até usar, né, entender e usar. Então são bibliografias bastante importantes para você que é um líder, que é um gestor, que é um empresário, gestor de empresas, está vendo o meu canal, assistindo aí, além de se inscrever, né, se inscreva aí no canal para que você consiga receber aí as notificações, sempre que eu postar um vídeo você vai receber, mas também o algoritmo do YouTube mudou de um tempo para cá, né? Dando um joinha, se envolvendo com a gente, ou seja, escrevendo aí a sua pergunta, tirando a sua dúvida, fazendo um comentário. O YouTube agora valoriza muito mais do que apenas visualizações, né? E se você conseguir assistir até o final, melhor ainda. É sinal de que o vídeo agregou para você do início ao fim. E aí conta ponto para que esse vídeo ou aquele vídeo que você assistiu do início ao fim seja distribuído para mais pessoas, chegue aí e alcance mais pessoas. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Ficam aí os 4 livros para vocês poderem ler com bastante calma. Leva um tempinho, obviamente, se vocês quiserem estudar assim como eu levei algumas semanas, mas é bastante interessante. Se a gente fosse ler, daria para ler aí em menos de uma semana, com certeza, com algumas horinhas por dia a gente consegue ler. Um grande abraço, saúde para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.